Fala galera, tudo certinho? Hoje queria mostrar para vocês mais um vídeo dessa série do Por que Fazemos. E hoje eu queria comentar um pouco com vocês sobre o melhoramento genético. O melhoramento genético vegetal, no caso, né? Não é novidade, eu já falei em outros vídeos também para vocês que a agricultura ela é muito dinâmica e cada fazenda ela tem uma característica tanto de solo, de fertilidade, uma característica climática que é muito específica. E até o próprio cultivo da propriedade precisa ser conduzido de uma forma muito específica, em função da realidade da propriedade. Então o que acontece nas principais culturas? Nas culturas de modo geral, na verdade, acontece que a gente faz o melhoramento genético buscando variedades que sejam adaptáveis, que consigam se adaptar bem para a condição que o produtor tem na fazenda. Para ter uma base melhor de como que funciona essa questão das variedades, imaginem os seres humanos, né? O ser humano é uma espécie. Só que dentro da espécie dos seres humanos, a gente tem diferentes pessoas com características diferentes. Então, a mesma coisa acontece para as culturas, para o soja, para o milho, para o trigo, para a aveia, para o algodão. Existe a classe geral. Vamos pegar, por exemplo, aqui eu estou na lavoura de soja. Tem a classe geral, que é o soja, só que existem diferentes tipos de soja, que são as variedades. O princípio básico quando a gente faz o melhoramento genético é a seleção. Então são pegas lá os sojas nativos, vamos dizer assim, os sojas lá primordiais, e é feita uma seleção. A partir dessa seleção, o pessoal faz o cruzamento, pega características que são interessantes de uma ou outra variedade, vai misturando tudo esse material genético até que a gente tenha uma variedade que tenha característica que vai atender uma demanda de uma determinada região e por consequência do determinado produtor. Hoje eu queria mostrar para vocês o que a gente tem em relação ao ciclo de cada material, cada cultivar. Do mesmo jeito que as pessoas têm um período de vida diferente, as cultivares também têm. E isso é muito interessante ter essa variabilidade, no nosso caso, pensando em cultivares das culturas que são cultivadas, porque isso dá muita possibilidade para os produtores. Então um produtor que está situado numa região que tem a condição de plantar soja e plantar um milho em posteriori, vamos dizer assim, no mesmo ano agrícola, no mesmo ano, é interessante que ele dê prioridade para uma cultivar de soja, por exemplo, que tem um ciclo menor, para que ele consiga ter uma janela, ter um período para plantar o milho melhor também. Se ele tem uma cultura de soja mais precoce, que a gente chama, com ciclo de vida menor, ele consegue aproveitar melhor, no caso pro milho, as chuvas que são regradas na região, questão de luminosidade, fotoperíodo, temperatura, pressão de praga, de doença, tudo isso. Então só mostrar para vocês aqui, por exemplo, esse material. Não vou citar nomes, mas percebam, tem uma quantidade de vagens já significativas, tem alguma coisa de flor ainda que está para abrir aqui, que vai virar vagem. Vamos achar outro material aqui com uma característica um pouquinho diferente, para que vocês tenham ideia do que é que eu estou falando, dessa diversidade, dessa variabilidade em função das cultivares. Essa cultivar aqui, se vocês perceberem, prestarem atenção, ela tem alguma coisa de vagem já, só que são vagens menores, tem mais flor e as vagens estão um pouco menos desenvolvidas. Vamos vir mais aqui para o final.
Tá molhado soja pra caramba, choveu essa noite. Tava precisando já na região. Essa cultivar aqui. Se vocês perceberem, essa cultivar aqui, ela quase não tem ainda vagens. Tá no início do desenvolvimento das vagens. Algumas vagens lá embaixo, mas pouca coisa. Por que acontece essa diferença entre uma cultivar e a outra? É justamente pela questão do ciclo de vida dela e porque elas passaram por um processo de melhoramento genético. A empresa, quando está buscando um material que a gente chama uma variedade para ser lançada, eles precisam procurar por materiais que vão atender a necessidade de alguma região. E geralmente a demanda que se tem nas regiões é em função de um ciclo específico de cultivar. Claro, o melhoramento genético ele também busca outras características. Por exemplo, busca desenvolver uma variedade que tenha resistência a uma doença, que tenha tolerância a uma praga, que tenha resistência ou tolerância a um período de estiagem, um sistema radicular mais desenvolvido, uma quantidade de folha maior. Tudo isso são características que o melhoramento genético procura para atender determinadas demandas. Como eu comentei, esse tipo de característica de diferença de ciclo é interessante para dar para o produtor alternativas para que ele consiga fazer a escolha melhor, da melhor cultivar que vai se adaptar para a janela de chuvas, por exemplo, que ele tem na fazenda, para a janela de plantio que seja mais adequada. Então, em função de cada realidade, em função de cada característica da fazenda, o produtor, junto com o técnico, junto com o agrônomo que dá acompanhamento para ele, eles vão fazer a escolha da cultivar que melhor vai se adaptar para aquela região. Esses materiais que eu mostrei para vocês, todos eles foram plantados no mesmo dia. Então, a única coisa que justifica alguns deles estarem numa fase mais avançada de desenvolvimento é justamente a característica genética dele. Da mesma forma, o que está mais atrasado, que são esses sojas que não desenvolveram a vagem ainda, que estão com a vagem menor, essas são cultivares de ciclo mais tardio que a gente chama, ou seja, ela demora mais tempo para completar o ciclo de vida. Existe o lado positivo e existe o lado negativo desse tipo de cultivar. Uma cultivar que tenha esse tipo de característica de ciclo mais tardio, ela tem a vantagem de ter um período vegetativo, ou seja, um período de desenvolvimento da parte de folha, de raiz, maior. Se vai desenvolver mais folha, mais raiz, essa cultivar ela vai ter uma capacidade de captar energia solar e fazer fotossíntese numa quantidade maior do que uma soja ou de uma variedade que tem um ciclo menor, ou seja, uma variedade mais precoce. Essas cultivares de ciclo mais tardio, que tem um desenvolvimento vegetativo maior, também conseguem desenvolver uma quantidade de raiz, um sistema radicular de uma forma melhor, consegue desenvolver mais raiz. Então, durante um período de estresse de chuva, por exemplo, como essas plantas vão ter mais raiz, ela consegue adentrar mais no solo e buscar mais água em profundidade. Ou seja, vai sofrer um pouco menos numa condição de falta de chuva. Mas por outro lado também, como o ciclo dela de vida vai ser maior, a exposição que ela vai ter ao ambiente de uma forma geral, a praga, a doença, a um veranico, a uma chuva de granizo, tudo isso também vai ser maior. Por outro lado, as cultivares no caso, que tem um ciclo mais precoce, que tem um ciclo de vida menor, elas acabam tendo como vantagem uma menor exposição a esse tipo de ambiente, a intempérie de ambiente, vamos dizer assim, que seria o granizo, uma estiagem. Esse tipo de característica, como ela tem um ciclo menor, vai ter uma exposição menor e, por consequência, se correr tudo bem o tempo, ela vai conseguir ter uma exposição menor e menos risco de perda.
Qual que é o lado negativo desse tipo de cultivar? Que tenha um ciclo mais precoce. Se a cultivar tem um ciclo mais precoce, obviamente o período vegetativo dela, o tempo que ela tem para desenvolver folha, para desenvolver raiz é menor. Então se tiver um estresse, por exemplo, de falta de chuva, como essa planta ela parou o desenvolvimento radicular um pouco mais cedo, para dar preferência para a formação de vagem, para o ciclo reprodutivo dela, para fazer grão e tudo mais, acaba que ela vai sentir um pouco mais esses períodos de falta de chuva. Geralmente essas plantas, essas variedades, as cultivares que têm um ciclo mais precoce, elas também desenvolvem uma parte vegetativa menor. Se desenvolve uma parte vegetativa menor, tem um pouco menos de absorção de luz solar, consegue produzir um pouco menos de fotossíntese e fotossimilado. Então elas precisam de um clima ou de um ambiente, um microclima que seja favorável para elas. Se passar por algum tipo de intempérie climática, alguma coisa do tipo, provavelmente a produtividade vai ser um pouco menor. Mas por outro lado a gente ganha no ciclo. Então por mais que a gente produza um pouco menos da soja, no caso aqui que a gente está usando o exemplo, que eu estou dando os exemplos aqui, se produzir um pouco menos na soja, como a gente antecipa o plantio do milho ou do feijão ou da cultura que vai vir em sequência, a gente acaba aproveitando melhor luminosidade para essa segunda cultura, temperatura, chuva, e a gente consegue produzir um pouco mais nessa segunda cultura, que acaba compensando essa redução de perda que a gente teve no soja. Mas é óbvio, existem situações também que a soja de ciclo precoce vai conseguir produzir da mesma forma que uma soja de ciclo tardio. Tudo isso depende muito do ambiente. Aqui só mostrar para vocês essa cultivar, essa variedade que é a mais adiantada que a gente tem. Perceba a quantidade de vagem. De novo, todas essas cultivares que eu mostrei para vocês, essas variedades, tanto aquelas que tinham um pouco mais de flor, que tinha pouca vagem, ou essa aqui que já nem tem mais flor, já está basicamente na fase reprodutiva, foram todas plantadas no mesmo dia. E é esse tipo de característica que a gente tem. Foram plantadas no mesmo dia, mas em função do ciclo de cada uma, a gente consegue perceber diferenças aqui, tanto no porte e principalmente nessa característica de presença de vagem, ausência de vagem, presença de flor ou ausência delas. Eu vou virar a câmera aqui para que vocês consigam perceber essa diferença entre os ciclos que eu falei do porte, o desenvolvimento da parte vegetativa. Aqui vocês conseguem perceber logo aqui na frente que a soja está um pouco menor. Essa é aquela soja que eu mostrei para vocês que já está com bastante vagem, que não tem mais flor, que já está bem avançado no sistema, na fase reprodutiva. E aqui do lado, percebam o degrau que tem. Essa aqui do lado é a área comercial do produtor, que ele optou por fazer o plantio de uma soja de ciclo mais tardio. Então ela já tem alguma coisa de vagem, mas ainda tem bastante flor. É uma soja um pouco mais tardia, por isso ela acabou desenvolvendo mais a parte vegetativa aqui, em comparação com essa de ciclo mais precoce. Isso aí, galera, uma fala hoje aí sobre ciclo de cultivar e um pouquinho de melhoramento genético. Se vocês tiverem dúvida, deixem aí nos comentários. Aproveita e já deixa aquele like aí no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de assunto que vocês queiram saber que seja mais específico do que eu estou comentando aqui com vocês, deixem nos comentários para tentar responder vocês da melhor forma. Beleza? Forte abraço e até a próxima.